Boa tarde a todos. Então, vamos continuar o nosso estudo da Bíblia. Estamos lendo toda a Bíblia, começamos pelo Evangelho de Mateus e já estamos no capítulo 7. E assim nós vamos seguindo, né? Mas eu vou começar a dividir cada capítulo em duas partes, porque às vezes a gente passa corrido e lê muito rápido as partes e não dá tempo de refletir. E não é o objetivo, né? O objetivo não é correr, o objetivo é entender. Porque a palavra de Deus, se ela não entra em nosso coração, a gente não entende, ela não faz morada, ela não muda a nossa maneira de viver, ela não serve. Ela não fez o que era para fazer. Ela não germinou. Nós precisamos que ela germine no coração. Então a gente tem que ler ela mais lentamente, então vai ficar até melhor, porque vão ser cada vez pedacinhos mais curtos, com mais reflexão e melhor para a gente fazer com que essa palavra nasça mesmo no coração e permaneça para sempre, né? Então vamos lá, começamos o capítulo 7, diz assim: o costume de julgar os outros. Olha só, costume de julgar os outros. Então Jesus vai falar sobre esse costume que a gente tem. Ele diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar este cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então, que passagem boa para a gente refletir, né? Primeiro começa falando do julgamento, né? Que é fácil julgar, a gente tem esse costume de julgar o outro porque ele fez coisa errada, porque que ele fez isso, não devia, e bota um monte de entraves na vida do outro. E a nossa? A gente não olha, será que eu não tenho um pecado, um defeito bem maior do que aquele que eu estou julgando? Quem é o juiz é nosso único Deus. Deixe para Ele julgar. A gente não deve julgar, né? E aqui está falando, ó, que se você julgar da mesma maneira que você julgar, você também será julgado. Então Deus, ele quer nos perdoar, Ele quer ter misericórdia com nós. Ele tem misericórdia. Mas Ele quer que a gente haja com essa mesma misericórdia com os outros. Então, não julgue para não ser julgado. Esse é o ensinamento desse texto. E aqui diz assim: não atire as pérolas, né, aos porcos, pois ele as pisarão. Então, isso quer dizer que às vezes você tem ensinamentos muito bons, muito construtivos, mas você fala para pessoas que não entendem, que até podem fazer gozação contigo, te chamar de beato, te chamar que você é um cristão fora do tempo, que hoje em dia não é mais assim. Então, você está botando valores aos porcos, às pessoas que não dão valor. Então, aqui o próprio Jesus falando, se você tem pessoas que você sabe que não vai ouvir e não vai entender essa palavra, então nem a pronuncie, né? Nem a pronuncie, porque não vale a pena. Continuando, a bondade de Deus. Peçam e vocês receberão.
Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta está aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então vejam, essa passagem aqui, né, a bondade de Deus, desde o tempo de Moisés, os profetas, já se falava, né, que a gente tem que fazer o bem ao próximo, fazer o bem a quem te fez o bem. E Jesus veio falar diferente, não só a quem te fez o bem, mas reze pelos inimigos e ame os inimigos. Então Deus quer, né, mandou Jesus nos falar mais ainda, que seja reforçado esse mandamento da bondade, da compreensão com o próximo. E daí fala que é para a gente pedir, se a gente quer alguma coisa, peça e lhe será dado. Mas peça com o coração. Não peça só com os lábios, peça com o coração. Sabe como é que pede com o coração? É com o sentimento. Você fecha os olhos, você se concentra, você tira lá de dentro o teu pedido. Não é só dos lábios, não é só uma oração decorada. Ele quer uma conversa íntima, uma conversa de amigos. Ele quer que você peça com o coração. E diz assim, que tudo que é pedido lhe será dado. Porque um pai, ele comparou um pai, o filho pode fazer o que quiser, né? Tantos erros, tanta coisa errada, o pai sempre perdoa, o pai sempre ajuda. E daí Jesus falou nessa parábola aqui, vocês que são maus, dão coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai, né, que está no céu, que é pura bondade, pura misericórdia, vos dará também coisas boas. Então nós só temos que agradecer todos os dias por termos um Pai tão abençoado, tão santo, tão misericordioso, que nos acolhe no pecado, que nos acolhe no erro, que nos acolhe todo dia e nos dá uma nova chance de melhorarmos, uma nova chance de sermos outras pessoas convertidas, que a conversão não se dá uma vez, a conversão ela é diária, eu tenho que me converter todo dia, quer dizer, todo dia eu vou melhorando e vou me convertendo e vou aumentando a minha fé. Então que assim seja e a gente permaneça todo dia nessa palavra. E como que eu aumento a minha fé? Ouvindo essa palavra. A palavra de Deus é uma palavra sagrada. E eu ouvindo ela, eu vou introduzindo ela dentro do meu coração. Ela vai se tornando viva, como uma semente que foi plantada e devagarinho vai crescendo. Então não vamos deixar de ouvir essa palavra. Uns minutinhos apenas por dia, vamos deixar nosso coração se alimentar dessa palavra que é sagrada e que só vai nos fazer bem. Então, com isso, nós acabamos esta mensagem de hoje. No próximo vídeo, nós vamos continuar neste capítulo 7 com mais uma reflexão. E assim nós vamos caminhando dia a dia. Vamos fazer a oração final, então. Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Me traga os teus dons, coragem, força, fé e esperança, que sejam fortaleza para o meu dia. Assim seja. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão da nossa Bíblia.